Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 e 13. Está escrito assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Amados, aqui nós vemos uma situação em que Jesus decidiu passar um tempo, e a palavra fala que ele passou a noite toda orando ao Senhor. E foi um momento em que ele fez isso e logo depois fez uma escolha. Ele escolheu aqueles que seriam os seus 12 discípulos ou os apóstolos de Jesus. Amados, isso nos mostra o quanto é importante nós termos essa vida de oração. Nós fazemos muitas escolhas durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada aqui nesse mundo. Nós fazemos escolhas desde aquelas mais simples, mais comuns do dia a dia, como escolhas daquelas que muitas vezes nós ficamos, e agora? O que eu faço? E amados, o Senhor quer nos ensinar a termos esse relacionamento pessoal com Ele, para que nós possamos compreender qual é a escolha do Senhor para nós, para que quando nós tivermos que tomar uma decisão, decidirmos algo, fazermos uma escolha, essa decisão esteja alinhada com a decisão de Deus, com o propósito de Deus, para que a gente não erre o alvo, para que a gente não erre o foco. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho essa questão da nossa vida de oração. Amados, muitas e muitas pessoas, infelizmente, têm transformado a oração apenas num rito religioso. Sabe, amados, a religião, vou falar religião no sentido... religião acabou se tornando uma palavra até, de certa forma, pejorativa. Não é, né? O significado original de religião não é ruim, porque é religar a Deus, e foi exatamente isso que Jesus Cristo fez conosco. Mas quando eu falo sobre religião, é essa religiosidade fria e vazia e monótona. E, amado, as pessoas têm transformado o evangelho nesse tipo de religião, de religiosidade. Quando nós vemos, certa vez, tinha um publicano orando e tinha um fariseu, e o fariseu batia no peito e dizia: eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por semana, eu sou merecedor, eu sou digno. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço que eu dependo do Senhor. E aí Jesus fala que aquele saiu com a sua oração respondida, aquele que reconheceu que por ele mesmo era impossível, que ele dependia de Deus. Mas aquele que estufou o peito e batia: eu consigo, eu posso, porque eu faço todas essas coisas, não é a oração que agrada ao Senhor, não é o tipo de oração que está alinhada com a verdade de Deus. E nós precisamos começar a sair desse estilo de vida meramente religioso. Muitas pessoas dizem que não gostam de orar, e eu fico, de certa forma, um pouco pensativa. Como que alguém que se diz filho de Deus pode dizer que não gosta de orar? Amados, esse modelo de oração da religiosidade é extremamente entediante, mas a oração é o nosso relacionamento íntimo com Deus, é a forma com que nós nos comunicamos com o Senhor. E a palavra fala que existem muitos tipos de oração. Tanto que em Efésios, quando nós lemos, façam todo tipo de oração, de súplica, ação de graças. Em Efésios fala isso, em Filipenses fala isso, ou seja, existem vários tipos de oração.
E a oração é o nosso relacionamento pessoal com Deus. E existe algumas coisas que a religiosidade tenta tirar da nossa vida com o Senhor. Uma delas é ter transformado a oração nesse rito religioso, apenas uma coisa mecânica, né? Ó Deus Pai soberano, poderoso, aqui me encontro, ó eu te peço, eu isso, eu aquilo. Sabe, amados? Quem que chega para conversar assim com o seu pai ou com a sua mãe ou com o seu melhor amigo? Quem que chega para conversar assim, ó, Senhor fulano de tal? Eu fico imaginando, sei lá, vou chegar, vou conversar com meu pai, com a minha mãe, ou com a Karina, por exemplo, né? Minha melhor amiga aqui, vou chegar, ó, Karina. Não vou chegar assim, não vou chegar, ó, Senhor Antônio, que é o nome do meu pai, não vou chegar assim para ele. Ô, pai, preciso conversar com o senhor. É algo livre, algo que a gente tem um relacionamento de liberdade. Amados, o nosso relacionamento com Deus é assim. Essa é a nossa vida de oração. E aí nós conhecemos o caráter de Deus estudando a palavra e conseguimos nos relacionar com Ele orando. Sabe, a palavra fala que lá em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, se em algo tão importante assim o Espírito Santo de Deus testifica, testemunha, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, se em algo tão importante é o Espírito Santo que testemunha, que confirma, que testifica ao nosso espírito, como que não vai ser em todas as outras coisas, amados? É o Senhor que quer o quê? Testificar, confirmar as coisas em nosso coração. As escolhas, as decisões que nós precisamos tomar, que nós fazemos em nossa caminhada, em nossa jornada, o Senhor quer testificar, confirmar. E a gente precisa desenvolver essa vida de oração. E, infelizmente, esse sistema religioso engessou demais a vida de oração de muitas e muitas pessoas. E eu quero encorajar você a ser livre na sua vida de oração com o Pai, com o seu Pai, com o nosso Pai Celestial. O Senhor nos ouve, o Senhor Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho e agora o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Nós temos paz com Deus, ou seja, podemos falar todas as coisas com Deus. Podemos ouvir de Deus. É o que eu acabei de falar. Se o Espírito Santo ele confirma o nosso espírito sobre a nossa filiação, sobre a nossa adoção em Deus, imagine se ele não vai confirmar e falar ao nosso espírito sobre todas as outras coisas. Isso é uma outra característica que essa religiosidade colocou, como se Deus falasse apenas com os pastores, com os líderes. Aí quantas e quantas pessoas elas não cortam o cabelo sem falar com seu líder. Amados, não entendam o que eu tô querendo dizer aqui, tendo respeito aí por quem tem esse modelo de vida, esse estilo aí de vida cristã, mas me perdoem. Isso é uma forma de manipular as pessoas. Tem uma pregadora que eu sempre ouço e ela fala uma coisa que é bem verdade. Ela diz assim: muitas pessoas não sabem nem para onde elas estão indo, mas elas querem dar a direção para os outros, mas elas não sabem nem para onde elas estão indo. Como que elas vão poder aconselhar alguém? Amados, e a gente tem visto isso demais. Líderes que não sabem nem para onde eles estão indo, mas eles querem dizer para onde que as suas ovelhas têm que ir, mas nem eles sabem para onde eles estão indo. Nem eles têm um propósito muito bem firmado, nem eles têm uma vida estabelecida com Deus, mas eles querem dizer para os seus liderados, para as suas ovelhas, para onde elas têm que ir. Pessoas que muitas vezes oprimem até os outros com esse estilo de liderança. Amados, não é só o pastor que tem o Espírito Santo que habita nele. Não é só o líder que tem o Espírito Santo que habita nele. E aqui eu não estou desmerecendo os pastores e nem os líderes. Mas nós, amados, precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus habita em cada filho de Deus. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes, não é só o pastor ou o líder. É cada filho de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E o Senhor quer nos instruir, quer nos guiar em todas as escolhas da nossa vida.
E esses versículos que nós lemos aqui de Lucas, nós aprendemos com Jesus. Jesus tinha uma decisão importante para tomar, uma escolha a fazer. Escolher os seus 12 apóstolos. E ele passou a noite o quê? Orando, conversando com Deus, para alinhar a vontade de Deus, para entender. Jesus falava, eu só faço aquilo que eu ouço do Pai, ou seja, para compreender quem são esses 12 que o Senhor quer que eu escolha, que o Pai quer que eu escolha. Ele passou o tempo de intimidade com Deus. Amados, é assim que nós precisamos viver. Sabe, amados, nós não precisamos menosprezar ou desprezar os conselhos que nós recebemos. É importante? Sim, mas o principal conselho que nós precisamos é do Espírito Santo, é de Deus. A principal instrução para que a nossa escolha esteja pautada na escolha de Deus, amados, é a direção que nós recebemos do Senhor, do Espírito Santo em nós. E ele fala ao nosso interior, ele testifica, ele confirma em nosso espírito. Por isso que nós precisamos desenvolver essa vida de oração, essa vida de relacionamento. E eu sempre falo que não existe vida de oração sem vida com a palavra, porque Deus fala conosco pautado nas verdades da sua palavra, e para nós entendermos as mensagens, aquilo que Deus está ministrando ao nosso interior, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus. Então, essa vida de intimidade com o Senhor, oração e estudo e leitura da palavra, eles caminham juntos. E nós precisamos aprender a desenvolver em nossa vida. Sabe, amados, é por isso que nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, encorajando vocês a desenvolverem um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Sabe, esse tempo aqui do nosso devocional é apenas uma fagulha que eu lanço no seu coração para que você mesmo sinta o desejo de ler a sua Bíblia. Por isso que nós fazemos o capítulo do dia, para aqueles que às vezes têm uma certa dificuldade, não sabe por onde ler, por onde eu começo. Então acompanha, fica mais fácil, vai fazendo a leitura bíblica, ouvindo os devocionais, aí tira um tempo para orar a Deus, para falar com Deus. Sabe, amados, nós precisamos aprender a desenvolver essa vida. Por quê? Porque o Senhor quer instruir e guiar todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Assim como Ele guiou aquela decisão, aquela escolha que Jesus precisava fazer, o Senhor quer nos guiar, nos instruir, nos mostrar o caminho. E, amados, a religião não gosta de quem vive assim. E muitas vezes eu percebo isso na minha própria vida. E aqui vou até abrir o meu coração com os irmãos. Quantas e quantas vezes eu percebo que é Deus direcionando algo e eu me posiciono para fazer, e tem pessoas que dizem, você não deveria fazer isso, você... Tanto que até hoje eu sofro muito, eu e a Karina, nós sofremos muita perseguição por existirmos, simplesmente por desenvolvermos aí o Ministério Vida, por ministrarmos a palavra, porque vocês não são pastoras, vocês não fizeram teologia, vocês isso, a Karina ainda fez teologia, eu não fiz. Vocês não fizeram isso, vocês não têm a carteirinha, né? Vocês não têm o status para fazerem o que vocês acham que estão fazendo. Nós só estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós estamos transmitindo para os nossos irmãos. Por quê? Porque esse estilo de vida, esse estilo desse sistema que nós temos hoje, que é um estilo hierárquico, como se a igreja fosse uma empresa e o pastor é o presidente da empresa, isso não existe no reino de Deus. Isso não existe. Existem propósitos e chamados e funções dentro do corpo diferente. Por isso que nós não somos uma empresa. Por isso que nós somos um corpo. Por isso que a palavra diz que nós somos um corpo. Somos um edifício. Não existe a parte do corpo que é mais importante. Todos são importantes. Vai ficar sem um dedo para ver a falta que faz. Amados, toda a parte do nosso corpo é importante. Desempenham funções diferentes. Aí sim,
funções diferentes, chamados diferentes que nós falamos, né? Ah, qual o seu chamado? É a função que nós desempenhamos dentro do corpo, mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Todos nós temos como líder e aperfeiçoador da nossa fé Jesus Cristo. Todos nós temos como maior mestre o Senhor Jesus por meio do seu Espírito que habita em nós e quer nos instruir, nos ensinar, nos guiar. Nos deixou a sua palavra escrita, depositou da sua própria vida em nós para que nós sejamos o quê? Sejamos o quê? Vivificados por ele. Sabe, mas nós precisamos aprender a desenvolver essa vida, a romper com essa religiosidade vazia, com essa religiosidade que não traz nada. Hoje eu tô, me perdoem talvez a franqueza, mas eu tô rasgando o verbo mesmo, mas porque a gente precisa sair desse sistema religioso. Evangelho não é isso, evangelho é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, e o Senhor vai nos instruindo, vai nos guiando, vai nos conduzindo, assim como ele fez com Jesus, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, assim como ele fez com o apóstolo João, com o apóstolo Pedro. Sabe, amados, nós precisamos aprender a desenvolver essa vida pessoal com o Senhor. Não fique dependendo do seu líder, do seu pastor. Ore você, tenha você, desenvolva você o seu relacionamento. Precisa de um conselho? Peça o conselho para alguém que você olha e consegue perceber, discernir que é uma pessoa que de fato vive com Deus, tem uma caminhada bem estruturada com Deus. Você pode pedir conselhos, é claro que pode, deve, mas não alicerce a sua vida nisso. Ah, eu não faço nada se eu não conversar com o meu pastor. Você precisa primeiro conversar com o seu maior pastor, que é Jesus Cristo. Tem pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de homens. Porque homens dizem até mesmo com quem as pessoas têm que casar, com quem as pessoas têm que viver. O que é isso, amados? A gente precisa sair disso. A gente precisa entrar para a vida do evangelho, que é uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Porque no corpo de Cristo, aí tem algumas pessoas que acham que esse estilo de vida vai criar confusão. Não, amados. No corpo nós temos todos o mesmo cabeça, que é Cristo Jesus. E se nós entendermos isso e vivermos como corpo, nós começaremos a ter discernimento sobre as escolhas que os nossos irmãos fazem. Não, está fazendo essa escolha porque é Deus que está direcionando ele. Eu creio nisso, por quê? Porque ele ouve o Senhor, ele ouve o Espírito Santo. Nós não precisamos mais ficar, não, só eu é que sei, ou só o pastor que sabe, ou só o líder que sabe. Não, amados, cada um de nós tem o Espírito Santo e nós podemos e devemos tomar as decisões, fazer escolhas pautadas na direção, na instrução, no ensino do Espírito Santo em nosso ser, em nosso eu interior, que é o nosso espírito. O Espírito Santo vai testemunhando, confirmando, falando conosco em nosso espírito. Então eu quero encorajar você a desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor. A sempre que tiver escolhas, decisões importantes, ou talvez sejam pequenas decisões, mas você está ali, não sabe exatamente o que fazer, ore ao Senhor, peça ao Senhor direção e creia que Ele te dará a direção. Lá em Tiago nós lemos que se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, nós receberemos, mas nós precisamos pedir sem duvidar, porque aquele que duvida é inconstante. Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele tem mente dividida. Ou seja, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento para tomar essa decisão aqui, e nós precisamos crer que é o Senhor quem está nos dando a direção. Quantas e quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão e aí vem aquilo forte na nossa mente, no nosso coração. Ai, será que é isso mesmo? Se você pediu ao Senhor, se você orou, creia que é o Senhor quem está te direcionando. Não duvide. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Creia que o Senhor mesmo está conduzindo a sua vida. Nós precisamos aprender a desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor, para que a gente faça as escolhas que vêm do Senhor para nós, porque aí Ele vai confirmando, testificando, a gente vai desenvolvendo essa vida e nos momentos em que a gente está ali a sós com o Pai,
o Pai vai testificando ao nosso coração quais as decisões e as escolhas a tomar. Vamos viver assim, amados? Foi para isso que o Senhor nos libertou, foi para a liberdade. E essa liberdade é essa intimidade, essa vida pessoal com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho e nós podemos ter essa vida com Deus. Eu encorajo você a viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, hoje eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos romper, Senhor, com esse sistema de hierarquia que não existe no teu reino, não funciona assim. A igreja não é uma empresa, Senhor. Ah, Pai, a tua igreja é o teu corpo. Ah, Pai, como nós precisamos do Senhor. Sabe como nós precisamos mudar esse modelo que nós temos vivido como igreja, um modelo tão diferente do que o Senhor propôs para nós, do que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos ajude a compreender essa vida de relacionamento, de intimidade contigo. Ah, que eu e os meus irmãos compreendamos que em tudo o Senhor quer nos guiar, nos ensinar, nos instruir, nos aconselhar. Que eu e os meus irmãos entendamos que o Senhor é o nosso maior mestre, melhor mestre, o nosso maior ajudador, o nosso melhor ajudador, que nós podemos confiar em Ti. Ah, Senhor, eu peço mesmo que o Senhor nos ajude a desenvolver essa vida de intimidade contigo, porque nós queremos tomar as nossas decisões, realizar as escolhas que aparecem em nossa jornada, ah, Senhor, pautados na sua instrução, no seu conselho para nós, Pai, na sua vontade para nós. Que eu e os meus irmãos desenvolvamos essa vida de intimidade contigo, sabendo que nós temos paz com o Senhor, porque o Senhor mesmo, por meio de Jesus Cristo, abriu esse novo e vivo caminho. E agora nós podemos nos relacionar contigo em paz, em liberdade, em amor, em ousadia, em confiança. Muito obrigada por isso. Eu peço que o Senhor nos ajude. Como teus filhos, nós queremos viver a plenitude dessa vida de comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.